Olá, sejam bem-vindos à configuração do nosso script de roubos. Me chamo Renato, é um prazer em tê-lo aqui e eu vou estar apresentando um pouquinho do nosso config para vocês, tá bom? Vamos iniciar aqui então a digitar alguns minigames que nosso script possui. Temos o plant de bomba, então se você viu o início do vídeo, você viu que eu estourei uma bomba ali, então esse é bem simples, você passa bomb como argumento do game, passa o argumento 1, que seria 10, então é quantos segundos que a bomba vai levar para explodir, beleza? A drill é a furadeira, que se você viu o vídeo, você viu lá na porta do cofre, que eu uso a furadeira para estourar. É bem simples, você não precisa passar argumento nenhum, ele é bem intuitivo, é só chegar e estourar a porta com a furadora. A mineradora laser é basicamente a mesma coisa da drill, da furadeira, né? A diferença é que é um laser no local da broca, então bem simples também, não precisa passar argumento nenhum. Agora vamos para o minigame do hacking. O hacking, o que é? O Volt Lab. O Volt Lab ele vai ter um número na tela, por exemplo, 152, o jogador vai precisar ligar os pontos usando a setinha para cima para baixo, o Enter e o W e o S para poder tá mexendo ali e equilibrar os números para que chegue no objetivo. É bem simples também. Cellphone, como vocês podem ter visto ali, é aquele minigame onde eu preciso levar o número em cima do número que está congelado. Então, por exemplo, perdão, aqui voltando aqui, o Volt Lab só precisa passar o argumento 30, que seria 30 segundos para o cara fazer o minigame. Se passar 10, ele só tem 10 segundos, tá bom? Retornando aqui para o minigame do Cellphone, você vai precisar passar argumento. Primeiro, 5, então seria o tamanho de número. Então, quanto maior, mais fácil. Você pode passar 5, então ele tem que encontrar 5 caracteres no meio daqueles números que estão mexendo, que não estejam mexendo, que bata o número dele. Então, para os números da esquerda ele vai usar WSD e o Enter, e os números da direita ele vai usar a setinha no teclado e o espaço, beleza? Aqui nós temos dois minigames que na verdade é basicamente o Collect. Se você for ver no final ali do minigame, eu interajo com aquele prop com dinheiro, onde eu faço a coleta. Então, o item que eu recebo é dólares, a quantidade que eu recebo é 500, eu vou receber essa quantidade 47 vezes, ok? O minigame tem em torno de duração de 50 segundos, então esse aqui foi um tempo ideal, mas caso você queira que o cara receba somente um único valor, que seja, por exemplo, 50 mil, no final do minigame, você faz isso aqui, ó, 50 mil e ele vai receber uma vez. Então lá no final do minigame, ele vai receber só uma vez 50 mil. Você quer que ele receba várias vezes para aparecer a notificaçãozinha, você coloca 547 vezes, que é um tempo ideal para ficar bonitinho com a animação sincronizada, ok? O Collect 2 ele é basicamente a mesma coisa do Collect normal. A diferença é, você não vai interagir com o próprio, ou seja, não vai existir aquela mesa. O player vai basicamente interagir com o que tiver na frente dele. O objeto que tiver na frente dele não vai ter interação, não vai ter animação. Porém, esse aqui serve para você fazer em locais diferentes, onde não a mesa com dinheiro não encaixaria muito bem ou não ficaria muito legal. Aqui você vai colocar a mesma coisa, o item, a quantidade, quantas vezes e quantos segundos você quer que dure. Então, por exemplo, diferente desse daqui, esse aqui você pode conseguir configurar o tempo. Então, eu quero que ele fique 10 segundos pegando 17 vezes 500 dólares, ok? Então, toda vez
ele vai receber dólares, $500 a cada, durante 10 segundos, 17 vezes, ok? Descendo um pouquinho aqui pra baixo. Aqui eu deixei um presetzinho pra vocês terem uma ideia, por exemplo. Nem tudo que tá aqui é obrigatório, eu vou estar explicando já pra vocês. Por exemplo, on started, on game stopped, on finish e on game starting e doors. Esses aqui não são obrigatórios. Como assim, Renato? Vamos tá descendo aqui no config. Vou estar procurando aqui o central, que é o que eu mostrei pra vocês no vídeo. Como vocês podem ver, ele não tem essas informações aqui. Só tem o minigame, então tá a bomba, o texto, isso aqui também é opcional, vocês podem estar retirando, ok? A localização e esse doors aqui é quais portas vão abrir. Então eu já vou estar ensinando pra vocês aqui, por exemplo, se você vier lá embaixo no final, vai ter todas as portas. Então o que você precisa fazer? Você precisa definir o tipo da porta, ou seja, a porta do central precisa ser justamente o mesmo nome da ação. Então, central, ela vai vir por padrão fechada, sim, ou false, você pode alterar isso. Então, por padrão, ela vem fechada. A hash da porta é a localização dela. Bem simples, sem segredo. Vou tornar aqui pro nosso central. Então, quando ele terminar o minigame da bomba, eu quero que esse estágio, assim que esse estágio acabar, eu quero que a porta 2 abra. Beleza? Para esse estágio acabar, ele precisa completar todos os minigames. Todos esses minigames precisam ser verdadeiro. Por exemplo, se eu triplicar isso aqui, eu posso fazer isso aqui, tá? Inclusive, se vocês quiserem que o cara hackeie, estoure várias bombas em vários locais, vocês podem fazer isso aqui, tá bom? Vocês só precisam mudar a coordenada, caso vocês queiram mudar o texto e o minigame. Vocês podem colocar minigame diferente, isso vai da criatividade de vocês, ok? Então, esse aqui é o cooldown. Já vou falar um pouquinho sobre ele, mas, por exemplo, eu vou mostrar no Flickr. Todos os roubos que tiver o cooldown igual, ou seja, todos que for do tipo Flickr, por exemplo, se eu roubei o Flickr 1, o Flickr 2 não vai poder ser roubado. É bem simples, bem intuitivo, é um cooldown compartilhado entre vários roubos. Então, por exemplo, se eu quiser que o Central e o Nióbio esteja o mesmo cooldown, você pode colocar, por exemplo, grande. Que seria ação grande, ou seja, ambos tem o mesmo cooldown. Se eu fizer o central ou iniciar uma ação no central, uma ação no Nióbio não vai conseguir ser iniciada porque a central já está ocorrendo ou já foi finalizada, ok? Então vamos voltar aqui. Retornando para esse preset aqui, o que seria esse preset aqui? Vou estar copiando ele inteiro. Aqui, ó. Central. Então, aqui a gente vai estar colocando, descomentando aqui. Olha só que interessante. A ordem, inclusive, é importante, tá? Então, por exemplo, se você colocar isso aqui em cima, ele vai ser de cima para baixo. Então, por exemplo, on started. Então, por exemplo, você pode fazer um anúncio no servidor inteiro. No zoom, né? Porque é pro servidor inteiro. Notificação informando que um roubo no banco central está ocorrendo no momento. Pode estar colocando essa notificação aqui, ok? Isso aqui tá errado. E é assim. Pode passar um tempo, né? Caso você queira colocar por 9 segundos. Ok? Então, esse aqui, ele não é obrigatório, você pode tirar ele. On game starting. Caso você queira checar se o player possui um item específico para poder roubar aquele local. Renato, como que eu faço isso aqui? Essa função, ela não necessariamente precisa existir. Porém, para o jogador poder iniciar o roubo, ela necessariamente tem que retornar verdadeiro. Ou seja, ou ela não existe ou ela retorna verdadeiro para o jogador poder começar a iniciar o jogo. Então, eu deixei algumas informações aqui, ó. Has item, take item, vamos lá. E a gente vai colocar config.take has item. Vamos passar a search do jogador. Eu quero que ele tenha, para iniciar o roubo na bomba, eu quero que ele tenha uma bomba e uma bomba. No caso, quantidade 1. Beleza. Então, aqui, se ele tiver um item, ele vai poder iniciar o roubo aqui, ó. Has item. Então, ele retorna se o item que ele tem no inventário é maior ou igual à quantidade requerida. Pronto. Aqui já vai funcionar, vai requisitar se ele tem uma bomba. Aqui a mesma coisa. Aqui ele vai verificar quando ele finalizar. Eu quero que só quando ele finaliza e só caso seja completo, eu quero que ele
ele efetue o roubo normalmente. Então a gente vai verificar se é completed, ou seja, foi completado. Se foi completado, eu recomendo deixar esse return true aqui embaixo, ok? Nesse caso aqui. Então, se foi completado, a gente retorna o take item, ok? Então, take item, bomba. Mas nesse caso, como ele está plantando, a lógica seria já remover o item na hora que ele está plantando. Mas isso aqui é um exemplo, caso vocês queiram fazer com a broca, né? Então ele tem a broca, no final de tudo, se completou a broca é quebrada, ou se não completou, né? Se falhou, a broca é quebrada. Então vocês podem estar configurando isso à vontade, ok? On finish, basicamente é quando esse estágio aqui ele é acabado, essa função aqui é chamada e basicamente é isso. Então quando ele passar para esse estágio aqui, essa daqui vai ser chamada. Caso seja algo mais genérico, eu recomendaria usar os nossos eventos. Exemplo aqui, on stage finish. Então, por exemplo, ele vai receber a ação, ou seja, central, estágio 1, porque a gente finalizou o 1, e a Cersei de quem finalizou aquele estágio. Ok? Por responsável por pular o estágio 1 para o estágio 2, ou seja, completou todas as requisições. E quais são as requisições? Completar todos os minigames, ok? Lembrando, X, Y, Z e H. H seria a régua, a direção que o pet está virado, ok? Basicamente, eu acredito que seja só isso. O nosso script já vem com algumas configurações, por exemplo, vem o roubo ao Nióbio, vem também o roubo ao Banco Central e vem roubos a todos os flickr espalhados pelo mapa. E vem a todas as lojas espalhadas pelo mapa. O minigame das lojas é bem simples, o cara só tem que plantar uma bomba e quando ele plantar a bomba vai estourar e logo em seguida ele vai coletar usando o Collect 2, né, pra ele ter não interagir com o próprio, mas e sim com aquele baúzinho, com aquele cofre. Então ele vai tirar o dinheiro de dentro do cofre e vocês configuram aqui o valor, ok? Lembrando aqui, Renato, eu quero que o item venha de uma forma aleatória e não tem opção aqui. Eu só posso colocar um item. E como que eu faço para colocar esse item de forma aleatória? Bom, vou dar um exemplo aqui. No Nióbio, ou seja, o Nióbio eu não quero que ele receba dólares, eu quero que ele receba um item específico. Então vamos lá. Nesse caso aqui, você vai passar custom, ok? Por exemplo, você vai dar um nome aleatório aqui, não precisa ser um nome de um item. Então vamos lá, Niobium custom items. Então, você vai subir aqui. Na função de give item, você vai criar uma nova variável. Set é igual a um array. Essa array vai receber o mesmo valor. E aqui dentro você vai colocar, por exemplo, todos os itens que podem vir aqui dentro. Então você vai colocar, por exemplo, remédio. Pode vir remédio com 3 remédios. E aqui você vai colocar, sei lá, remédio 2, outro item. O que você vai estar fazendo? Só que você vai levar o zero ID para cima. E você vai verificar se set, perdão, assim, items preset item, ou seja, se dentro do preset existir o preset que você está enviando, então a gente pode dar um return para não rodar o código aqui embaixo. Vai fazer o mesmo código aqui em cima, só que o que nós vamos fazer? Local math.random 1,hashtag. O que acontece? O hashtag ele vai pegar o número máximo que tem aqui dentro, ou seja, são 3 remédios, ele vai pegar 3. Ele vai retornar um number random, ou seja, vai retornar um número random entre esse até 3, que no caso são 3. Se tiver 4, ele vai retornar entre 1 e 4. Então, ele vai retornar um número random, local item, vírgula, amount, igual a preset, né? Vamos acessar a tabela, item preset. Agora, com o número random, number random, nós vamos acessar qual desses aqui ele recebeu, ou seja, foi 1, foi 2, foi 3. E o número 1 para acessar o item, vírgula,
2, que seria a quantidade. Então aqui ele já recebeu o item e o amount. Inclusive a gente pode retirar, né, porque eles já são definidas aqui em cima, ele vai redefinir o valor e aqui ele vai entregar um item aleatório entre o remédio 1, 2 e o 3. Isso daqui é mais para quem tem noção de programação. A gente não dá suporte nessa área. Fiz aqui um vídeo explicando que dá para você fazer dessa forma, mas nós não vamos dar suporte a isso. Caso você queira olhar esse código aqui e aplicar ele dentro do seu game, do seu config, isso aqui vai funcionar, tá bom? Isso aqui tá funcionando, esse código tá correto e ele vai rodar normalmente. Tirando para deixar padrão para vocês, ok? Faltou explicar uma coisinha que seria o reset AFK. O que seria esse reset AFK, Renato? Quando um usuário começa um roubo, por exemplo, ele vai interagir, ele vai começar o primeiro estágio. Caso ele falhe esse primeiro estágio, ou seja, ele plante uma bomba, no caso a bomba ela sempre vai fazer o estágio ir pro próximo. Por exemplo, esse estágio aqui é uma drill. Ele, por acaso, ele falhou o evento, né? Ele falhou o minigame, queimou a broca da drill. Ele falhou. Esse jogador pode ficar frustrado e ir embora do local. O que vai acontecer? Caso o roubo não tenha nenhuma interação, ou seja, nenhum jogador foi lá, tentou usar a drill de novo, ou seja, zero interação durante 15 minutos, esse roubo vai resetar e vai voltar para o estágio 1. Caso ele esteja acima do estágio 1, ele vai entrar em cooldown. Se ele estiver somente no estágio 1, ele vai resetar e vai poder ser feito logo em seguida. Caso ele esteja no estágio 2, 3, 4, 5, enfim, independente do estágio, ele vai resetar e vai ficar com um cooldown de 180 segundos. Ok? Lembrando, cooldown, e aqui é o segundo, ou seja, 180 segundos, seria equivalente a 4 horas, se eu não estiver enganado. Minutos, perdão, isso aqui é em minutos. 180 minutos seria equivalente a 4 horas ou 5 horas, se eu não estiver enganado. Basicamente é isso, eu acredito que eu já tenha falado tudo sobre o roubo para vocês. Aqui no cooldown da Notify é bem simples, eu recebo a cerça do jogador, e os segundos, então aqui eu faço um cálculo, jogando para o teto, ou seja, eu vou fazer uma divisão no valor de segundos por 60, ou seja, convertendo para minutos, vou jogar pro teto para o número não ficar quebrado e vai exibir essa informação pro jogador. Aguarde, falta tantos minutos para poder iniciar novamente. E é isso aqui, é bem simples. Essas 3 funções aqui eu já expliquei. Os eventos é bem simples também. Então toda vez que um roubo no estágio 1 seja iniciado, a polícia vai receber que esse local está sendo assaltado. Você pode colocar no finish também, por exemplo, quando assim que ele terminar o estágio 1, ou seja, avançar de estágio, ele informa a polícia, ou seja, o roubo realmente está sendo concreto, que o cara não só tentou, mas ele realmente começou o roubo. Eu preferi manter no start, ou seja, a pessoa tentou roubar, já é notificado para a polícia. Acredito que seja somente isso. Todas as informações aqui vocês precisam, vai estar também aqui, ó, descrito, comentado. Uma coisa muito importante, Renato, como que eu sei qual que é o ID da porta que eu quero que seja aberta, né? Que você falou que aqui a gente precisa passar o ID da porta, é porta 5. A hora que você for criar a porta, você tem que definir. Então, é esse ID aqui, ó, 5. Então, a porta 5 do Flickr 1, ok? Então, type Flickr 1 e 5, que é o ID. Renato, por que eu sou obrigado a definir esse type? Basicamente, quando um roubo ele reseta, ele vai precisar saber todas as portas daquele roubo, para ele poder fechar as portas, voltar para o padrão, ou melhor dizer, voltar para esse padrão aqui, porque o roubo precisa ter as portas fechadas para poder ter interação toda novamente. Então, se você colocar esse nome errado ou diferente do roubo, ele não vai funcionar. As portas, quando o roubo reiniciar, não vão ser trancadas, fechou? Lembrando, um roubo só é reiniciado completamente assim que o cooldown dele acaba. Ou seja, o cooldown acabou, o roubo inteiro não vai fechar as portas, vai ficar aberto durante uma hora, por exemplo. Se o cooldown é 1 hora, ele vai ficar 1 hora com as portas abertas, e assim que ele resetar, ou seja, assim que o cooldown dele acabar, todas as portas vão ser fechadas novamente para o roubo poder ocorrer todo completo de novo, ok? É isso, qualquer dúvida, abra um ticket, a gente vai estar dando suporte total para vocês. Só um detalhe, como explicado, modificações que exigem desenvolvimento por parte do cliente não serão feitas gratuitamente. Terá um custo caso o cliente queira fazer. Ou seja, se você quiser aquela forma de item aleatório e não quiser copiar o código que eu informei aqui no vídeo, você vai precisar pagar para que nós entre para acesso remoto no teu computador e efetue o código, ok?
Todo caso contrário, configurações também nós não fazemos. A gente informou tudo aqui no vídeo. Você vai tá podendo fazer o roubo. Ah, mas como que eu faço um roubo novo? Muito simples. Copiou isso daqui, colou aqui, muda o nome, Central 2, por exemplo. Ou seja, ou melhor, Banco Paleto. Você define aqui. Então, ele é um tipo de flica, né? Você vai definir todos os estágios. Ah, eu quero que no estágio 1 ele passe a drill não sei aonde. No estágio 2, eu só quero um estágio. Eu quero que ele só chega e rouba. Pronto. Sem problema. Você pode chegar aqui, collect, pegar os argumentos do collect. Você pode usar um outro como exemplo. Pegar esse aqui como exemplo. Quero chegar lá e só roubar e acabou. Não quero interação com nada. É somente isso daqui. Não tem segredo. As portas você pode tirar também, ó. Pronto, acabou. É somente isso aqui. Zero segredo, fechou? Para criar um roubo novo é bem simples mesmo. Espero que tenha sanado todas as dúvidas. Agradeço por ter ficado até aqui e tenha sanado todas as suas dúvidas. Tchauzinho.